Olá, colegas e curiosos, bem-vindos a mais um vídeo sobre o meu cotidiano como médica veterinária. Meu nome é Fernanda de Mac Assunção e eu sou ultrassonografista. Essa semana, então, conforme eu falei, a gente vai fazer agora um compilado semanal, todos os domingos, sobre o que aconteceu de mais relevante dentro da minha rotina na ultrassonografia na semana que se passou. A gente começou a semana já logo de cara com uma neoplasia hepática com metástase linfática. Desculpa eu ficar olhando para baixo que eu tô olhando a minha listinha do que foi que aconteceu, porque se eu for tentar me lembrar tudo de cabeça também, daí já é demais, né? Então, assim, essa neoplasia hepática aconteceu que a paciente era uma SRD de porte médio, pelos claros, fêmea castrada. Ela passou por um outro colega, que não foi esse que me indicou para fazer o exame, e esse outro colega relatava que tinha palpado uma massa dentro do abdômen dessa paciente. Ele não tinha passado para o proprietário aonde estava a massa, quais eram as características dela, nem nada, apenas que ele tinha sentido alguma coisa ali dentro. Então ela foi encaminhada para esse outro colega que, falou, vamos fazer então um exame de ultrassom para que a gente chegue a alguma conclusão de aonde, que tipo de massa que é, o que está afetando exatamente e descobrir o que está acontecendo especificamente. Aí então a gente chegou ali e no fígado dela. Primeiro, na verdade, assim, eu vou fazendo o meu sentido em exame anti-horário, né? Eu passei pela bexiga, que estava sem alteração nenhuma, e quando eu estava chegando próximo do baço, na região medial do baço, vamos dizer assim, meio cranial, meio medial do baço, eu me deparei com uma estrutura realmente de aproximadamente 4,5 cm, ou seja, grande, parenquimatosa, com aspecto assim, formato mais arredondado, só que contornos mais irregulares, o que deixava ela parecendo que ela, como se ela fosse uma nuvem, assim, uma coisa mais que tem um formato indefinido. Ela tinha vascularização intensa, modo Doppler colorido, e daí eu devo lembrar que o modo Doppler colorido nessas horas, ele ajuda bastante a gente a ver quais são as características comportamentais de uma determinada massa, ou seja, as massas benignas, normalmente elas têm, por mais que elas tenham um aspecto visual horrível e tudo mais, mas elas têm a vascularização geralmente, não quer dizer que seja sempre, né? A única maneira de você confirmar se uma neoplasia é maligna ou benigna e qual é a origem dela é através do exame de microscópio, o exame laboratorial histopatológico. Ali no caso, a gente pode dar uma dica que então, normalmente tem essa vascularização mais periférica, que seriam as massas benignas. Elas têm vascularização só nas suas bordas, nas suas margens. E as massas malignas, elas têm o que se chama de vascularização anárquica, ou seja, elas não seguem padrão nenhum e ela pode estar em todos os lugares, no meio, nas laterais, com vasos mais calibrosos e tudo. E esse era o caso dessa paciente. Ali, pela localização, eu descartei a possibilidade de se tratar de adrenal, de se tratar de baço ou mesmo de fígado. Então, me parece que seja um linfonodo mesentérico mais cranial ali, vamos dizer, epigástrico, assim, próximo do fundo do estômago. Então tinha essa estrutura ali, e quando a gente avançou um pouco mais adiante, cheguei no fígado, o fígado dela era, assim, completamente tomado por diversas formações parenquimatosas, só que mais hiperecóicas daí, e bem arredondadas, algumas com um centro necrótico ou centro de perda de parênquima, seria uma área mais anecoica, assim, mais hipoecóica, e a gente tinha até, inclusive, um deslocamento de vesícula biliar por conta de uma das massas que era localizada ali próximo dela. Então, era um acometimento geral ali do fígado. Infelizmente, o prognóstico dessa paciente é sombrio e bastante reservado, porque a princípio não tem uma cirurgia que possa ir lá e remover todos esses nódulos que estão no fígado com uma margem de segurança normal, que seria o que tem que se fazer para a remoção de uma neoplasia, né, de uma suspeita de neoplasia ou de câncer. Então, a princípio, pelo menos nós vamos passar esse diagnóstico para o proprietário, né, o proprietário vai ficar sabendo, e a partir daí a decisão fica meio que por conta dele e do veterinário para ver o que eles vão fazer adiante. A paciente ainda está comendo, ainda está assim, meio que se alimentando, apesar de estar emagrecendo e tudo, mas ainda tem uma certa qualidade de vida. Então, a princípio, esse foi o diagnóstico dela. A gente assume que essa alteração linfática seja uma metástase do próprio fígado, que provavelmente já é uma metástase de alguns tumores de mama que ela tinha ali nas mamas mais inguinais. Provavelmente por ela ser castrada e ter tumor de mama, a gente está tratando de tumores malignos na mama, então a recomendação também é fazer um raio-x de tórax para ver se a gente não tem metástase em pulmão, o que empobrece um pouco mais ainda o prognóstico no caso. Daí depois nós passamos por mais uma neoplasia, uma suspeita de neoplasia, que foi uma suspeita de linfoma em válvula ilho-secocólica, que seria a região ali que divide, vamos dizer assim, o ilho, que é o final do intestino delgado,
do cólon, que é o começo do intestino grosso, que é onde os seres humanos têm o tal do apêndice e aonde alguns animais que têm esse tipo de característica têm o seco bem desenvolvido, como por exemplo os cavalos, que são os pseudo-ruminantes. A paciente parece que estava com dificuldade para urinar, e por isso a suspeita inicial era de cistite ou um cálculo na bexiga, e acabou que a gente chegou ali e descobriu que tinha uma alteração com perda de estratificação de parede, ou seja, a parede não tinha mais uma divisão em estratos, né, em camadas, o que é bastante desfavorável quando você vê, especialmente num gato, em parede de alça intestinal, que geralmente leva à suspeita de linfoma, realmente, que é um tipo de câncer, né, que acomete ali a parede intestinal e tudo. E no caso dela, ainda para reforçar um pouco mais essa suspeita, nós tínhamos um aumento de rins bilateral, ambos com um aumento de cortical que comprimia a medular, com dilatação pélvica, com irregularidade de contorno. Eles mediam para uma gatinha de uns 3,5 kg, 4 quilos no máximo, eles estavam medindo quase 6 centímetros. Então os colegas sabem que isso é um rim bastante grande para uma gata daquele porte. Então a gente combina essas duas situações, né? A alteração em válvula ileocecocólica de estratificação de parede com a nefromegalia bilateral, a gente suspeita fortemente de linfoma. O prognóstico do linfoma, ele é razoável, vamos dizer assim, porque a gente tem um tratamento com quimioterápicos que costuma funcionar bem, especialmente em felinos. Em cães já o prognóstico é um pouco mais reservado, mas em gatos ele é bem passível de ser feito. Então, eu também não sei qual era o protocolo que ia ser assumido daqui por diante, mas a questão é que, mais uma vez, nós pegamos uma suspeita, né, de câncer ali. Depois nós partimos para uma duodenite acompanhada de pancreatite, que é um caso muito clássico dos Yorkshires, dos Malteses, dos Shih Tzus, dos Lhasas, que é uma coisa que a gente vê meio que cotidianamente, assim. A duodenite acaba acontecendo por conta da pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas que geralmente acontece por causa de ingestão exagerada ou inesperada de alimentos excessivamente gordurosos. Em seres humanos, a pancreatite pode ser desencadeada especialmente pela ingestão concomitante e aguda de álcool e algum alimento gorduroso também, como por exemplo chocolate, porque a pessoa tomar 1 litro de uísque com uma barra de chocolate, isso é uma receita para pancreatite em seres humanos. Não façam isso porque vocês têm uma grande chance de ir a óbito se fizerem, então, por favor, não. Mas enfim, a questão é que daí em cães, né, claro, a ingestão de álcool não deve acontecer nunca e um dos principais desencadeadores é realmente os alimentos gordurosos. Ainda que algumas raças, como essas que eu mencionei antes, tenham uma predisposição meio que natural a distúrbio gastrointestinal, ou seja, a sensibilidade gastrointestinal. E ali a proprietária relatou que ela teve uma hematêmese ou diarreia com sangue, quer dizer, uma hematêmese, uma hematoquesia, uma diarreia com sangue, e que ela se assustou muito e tudo, e realmente era uma misturinha ali, parece que de Lhasa com York, assim, mas era um cão de pequeno porte, pelos longos, focinho chato e queixo prognata, assim. E daí o pâncreas fica em contato direto com o duodeno, que acaba se inflamando junto, porque eles têm um contato realmente direto, assim, um ao lado do outro, e isso daí causa muito vômito, diarreia, e se não for tratado, pode sim levar a complicações seríssimas. Então, o paciente tem que ficar internado, tem que ficar em jejum, tem que receber antibiótico, anti-inflamatório, um protocolo todo completo que precisa ser feito geralmente, exclusivamente na veia, porque o paciente não consegue ingerir nada sem vomitar, inclusive não consegue às vezes nem tomar água. Aí depois nós passamos para uma outra paciente, uma felina, cujo nome é igual a uma das minhas irmãs, então foi uma coisa assim daquelas curiosas. Ela tem vida livre, ou seja, tem acesso à rua. A princípio ela é castrada, só que ela vai, vamos dizer, dar as voltinhas dela aí, e ela voltou meio esquisito, o proprietário achou. Quando a gente estava fazendo o exame, meu assistente reparou que ela estava meio ictérica, e realmente olhando melhor, ela estava mesmo a orelha, assim, o interior da orelha, as mucosas, um pouco da esclera, né, do branco do olho estava meio amarelado. E no exame de ultrassom, a única alteração que a gente detectou foi uma quantidade expressiva de sedimento na bexiga. Então, por isso nós resolvemos coletar, né, essa urina via cistocentese, ou seja, fazer a punção ali direto da bexiguinha pela parede abdominal. E no que nós puxamos a urina, ela veio laranja, tipo suco de laranja, assim, uma coisa radioativa, assim, super brilhante. Então, a combinação de icterícia com essa
urina extremamente alaranjada e sedimentos na bexiga, indica que talvez esteja havendo um processo de hemólise, já que a gente não constatou nada em sistema biliar, que podia ser o principal suspeita para icterícia, né? Como gatos não têm leptospirose a princípio, a gente assume que ela estivesse com algum tipo de hemoparasita, já que ela tem vida livre e ela estava cheia de machucadinhos, assim, que pra mim tinha um cara de picada de carrapato, sabe? Que é um dos grandes transmissores, ainda que a pulga e outros insetos também possam, insetos e aracnídeos, possam transmitir também outros hemoparasitas. Então, a suspeita recai de gatos para anaplasma, Ehrlichia, Bartonellose, Citauxon, diversos tipos de hemoparasitas aí, ou parasitas do sangue. E geralmente, infelizmente, em gatos, esse tipo de afecção vem acompanhada de doenças infecciosas como o FIV ou FeLV, que seria uma leucemia contagiosa felina, e como se fosse a AIDS, o HIV felino, que seria a FIV. Então é importante testar esse paciente, fazer mais exames de sangue para chegar a algum tipo de conclusão, mas a princípio ela fica internada e fica sob tratamento porque realmente é um caso sério, assim. E gatos, especialmente, que já ficam sem comer por qualquer coisinha ali, tem que ficar meio de olho porque ela tem que ter um suporte, especialmente alimentar, é muito importante. Daí depois, para dar uma descontraída, nós tivemos uma gestação, início de gestação, de uma paciente que diz que assim, a princípio tem uma vida que fica presa, só que ela fica no quintal e sabe que cães conseguem cruzar através da cerca, então provavelmente ali houve uma quase literal pulada de cerca e ela estava grávida. A gente pegou a gestação bem no início, o que permite a contagem de, vamos dizer assim, sacos gestacionais com um pouco mais de facilidade do que uma gestação no fim, através do ultrassom, e eu estimo que ela estivesse com algo entre 5 e 6 filhotes ali. Uma cachorrinha de aproximadamente uns 5 anos, então, ok. Essa foi uma coisa. A gestação sempre é um ultrassom mais descontraído de fazer, assim, uma coisa mais tranquila, porque a gente chega ali e não pega, a princípio, né, não pega doença, não pega nada que a gente tem que dar um prognóstico ruim, reservado para o proprietário, então isso também é mais leve para nós veterinários, assim. E para finalizar, a gente pegou um caso que era uma suspeita da chamada PIF seca. PIF é a abreviação para peritonite infecciosa felina, que é uma doença infecciosa de gatos que passa, né, através de contato físico, mordedura, arranhadura, mas especialmente através das secreções naturais do corpo, que seria inclusive